Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra ti viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando Cristo me buscou para me salvar do inferno, o seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida achei, e com ele eternamente sua glória fluirei. De tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege do meu coração.
A leitura que nós citamos na abertura desta programação se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, nós encontramos a seguinte recomendação, o que é uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Isto está em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ouvintes preciosos, vencer neste caso aqui é vencer os embaraços e o pecado. O que significa, de uma maneira mais simples, é não sermos embaraçados ou não cairmos no pecado, sermos vencidos pela tentação. O homem que peca é um homem vencido. Ele foi vencido pela tentação. A mulher que cai em pecado, ela foi vencida pela tentação. Agora, Jesus está dizendo ao vencedor, aquele que venceu os embaraços, o pecado, porque o pecado, mãe, é incredulidade na palavra de Deus. Então Jesus afirma que aquele que vencer estas coisas, então ele daria o privilégio de assentar-se consigo no trono, mas teria que vencer como ele venceu. Como ele venceu? Foi através do Espírito de Deus e de sua palavra. É o que vamos aprender um pouquinho mais através deste programa. Então surge a pergunta: o que é que devemos vencer? Esta é uma pergunta normal que cabe aqui, quando nós lemos estas escrituras em Apocalipse 3, 21. Bom, na verdade, este não é o verdadeiro pensamento deste verso, porque não é tanto que devemos vencer, mas como devemos vencer. Ora, isto é lógico, porque não é muito importante o que devemos vencer, a menos que saibamos como podemos vencer. Saber o que devemos vencer, conforme já antecipamos, é importante, mas não nos traria nenhum resultado se não soubéssemos como vencer aquilo. Os embaraços, as tentações, o pecado. Mas um rápido estudo nas Escrituras envolve o Senhor Jesus Cristo não sendo derrotado, mas vencendo. Quando quiser vencer, você envolva alguém que venceu, porque enquanto você envolver alguém que foi derrotado, você também estará sendo derrotado. Mas envolva alguém que venceu. E está aqui o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, assim como também eu venci. Então envolve diretamente o Senhor Jesus Cristo vencendo. E isto revelará a verdade desta afirmação que Jesus faz em Apocalipse 3, 21. Em São Mateus capítulo 4,
onde Jesus é tentado pelo diabo, olha, você já está prestando atenção que você sabe o que vencer. Daqui a pouco você sabe o que vencer e como vencer. Então, em São Mateus 4, ele venceu as tentações pessoais de Satanás. Por intermédio de quê? Da religião mais antiga? Por intermédio de quê? Do mérito próprio, das qualidades próprias. Ele muito as tinha, não é verdade? Sim. Mas a pergunta continua. Ele venceu as tentações pessoais de Satanás através de quê? Foi pela palavra, e tão somente pela palavra. Em cada uma destas 3 principais tentações que ele enfrentou lá em São Mateus capítulo 4, que correspondem exatamente às tentações do Éden. Olha como está ficando claro a coisa. O que Eva enfrentou lá no Éden, caindo, Jesus enfrentou lá no deserto, no monte da tentação. A mesma coisa. Isto foi a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Ela caiu justamente por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás, por falhar em usar a palavra. Porém, Adão caiu em desobediência direta à palavra. Mas Jesus venceu pela palavra que Adão desobedeceu e pela palavra que Eva não usou. Você pode fixar isto? Jesus Cristo venceu pela palavra que Eva não usou contra Satanás. Jesus Cristo venceu pela palavra a qual Adão desobedeceu. Isto deve calar todas as bocas, em sentidos de credos, de interpretações, de dogmas, de ismos religiosos. Porque somente pela palavra, não há um outro meio, pela palavra como ela é, nós poderemos vencer como ele venceu e nos assentarmos no trono com ele. Apocalipse 3:21. Então vale a pena fixar isto. Jesus Cristo venceu pela palavra a qual Adão desobedeceu. Então ele venceu pela obediência à palavra. Jesus Cristo venceu pela palavra a qual Eva não usou na tentação que ela sofreu. Eva caiu porque não usou a palavra. E Jesus Cristo não caiu porque usou a palavra. Jesus Cristo não caiu porque obedeceu a palavra e porque usou a palavra. Não adianta nada ninguém usar a palavra, seja quem for. Grandes homens usam a palavra, mas se não obedecem à palavra, eles caem da mesma forma, porque Satanás também usa a palavra, mas não obedece à palavra. Ali na tentação, Satanás estava usando a própria palavra. Ele queria embaraçar a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que antes do ladrão maniatar o valente, o dono da casa, ele não pode saquear a casa.
E Satanás queria, antes de tudo, embaraçar a Jesus, deixar Jesus indeciso se seria aquele mesmo o reino que o Pai lhe prometera. Se seria para aquela hora mesmo que ele veio. Isso não seria uma tentação? Ouvintes, nós nos embaraçamos tão facilmente com coisinhas tão pequenas. Jesus não se embaraçou com todos os reinos do mundo, político, religioso, social, financeiro. Jesus não se embaraçou. Satanás tentou embaraçá-lo. E ao embaraçá-lo, ele cairia em transgressão à palavra, então o que seria pecado. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecar. Mas Jesus venceu pela palavra. E agora mesmo, deixem-me dizê-lo, este é o único meio de se tornar vencedor. E este é o único meio pelo qual você pode saber se está vencendo, porque esta palavra não pode falhar. Sim, vamos recobrar isto aqui mais uma vez. Nós nos embaraçamos tão facilmente com tão pequenas coisas, com estas três coisas: concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, negócios, cuidado com o futuro. E tantas coisas embaraçam ministros, embaraçam homens de Deus, embaraçam a tantas pessoas, embaraçam a homens, a mulheres. Os cuidados pela vida terrenal têm se tornado em um verdadeiro embaraço. E uma vez embaraçado, cai-se na tentação e logo segue em frente, transgredindo a palavra, pensando que Deus é quem está abençoando. Jesus Cristo nunca poderia confundir a oferta de Satanás como uma bênção de Deus. O que aconteceu com a igreja, a falsa vinha, a falsa igreja, ela confunde as ofertas de Satanás como bênçãos de Deus. Eva recebeu o filho da serpente e disse que foi do Senhor, então fez culto de ação de graça, por uma coisa que ela houvera recebido da serpente. E quantas vezes há pessoas e grupos religiosos fazendo culto de ação de graça por bênçãos, por dádivas recebidas da serpente. Mas por quê? Porque se embaraçaram. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vejamos para que Jesus Cristo deixou a sua igreja aqui na terra. Não foi de uma maneira social, mas sim para ser o sal da terra. Sim, foi para anunciar o Evangelho. Foi para fazer cidadãos verdadeiramente cristãos. E se tivéssemos cidadãos verdadeiramente cristãos, não teríamos nenhum problema social. Mas a igreja, ao deixar seu posto e envolver nas questões que não lhe competem, ela se embaraçou. E, portanto, foi excluída da graça. Ela caiu como Eva caiu. E por isso ela traz dores, ela traz pasmos, ela traz expectação ao invés de consolo. Ela não pode disciplinar as pessoas, ela não pode corrigi-las, e ninguém lhe dá ouvido. Ela pode falar contra o que ela quiser, contra divórcio, contra isto, contra aquilo, contra aborto e tudo mais, e ninguém lhe dá crédito. Lhe dá honra para cumprir Apocalipse 17. Bebe do cálice de sua fornicação, mas não lhe obedece mesmo quando ela fecha a cara e bate o pé. Isto é certo, isto é verdade, mas o problema é individual. A tentação foi individual
Se as pessoas individualmente não fossem embaraçadas e enganadas pelo diabo, nós não teríamos nenhuma igreja embaraçada e enganada pelo diabo. Isto é certo. Não haveria nenhum ídolo de música ou de futebol ou de qualquer coisa, ou do vício, ou qualquer fonte de vício no mundo prosperaria. Se Deus tratasse com você pessoalmente por sua conta, nenhuma fonte de vício, de pecado prosperaria. Nenhuma pessoa imunda seria projetada no mundo social, porque o indivíduo não lhe daria crédito, não lhe daria importância, não lhe daria valor, não lhe daria honra. E, portanto, nenhuma mulher imprópria seria projetada na sociedade. Nenhum homem seria projetado. Nenhuma fonte de vício prosperaria, de fumo, de álcool e estas coisas, se Deus pudesse tratar com os indivíduos. Mas o diabo, tratando com o indivíduo na tentação pessoal, tem jogado as pessoas por terra e engrandecido esses sistemas de vícios, de corrupção e especialmente das falsas doutrinas. Esta é a grande verdade do momento. Mas Jesus está tratando individualmente com você nesse instante, como o diabo trata individualmente. Ele trata também individualmente com você. Ele tratou individualmente com Maria, com Pedro, com João e com cada um destes. E ele vem e trata com você individualmente. Você nunca mais fuma, você nunca mais bebe. E através de você, nenhum desses ídolos corruptos se levanta, e nenhum credo, nenhum ismo, nenhuma falsa doutrina prospera através de você, porque Deus tratou com você individualmente. E então você é um vencedor como Jesus Cristo é. Agora só lhe resta uma coisa, é assentar-se no trono de vencedor. Há um trono preparado para o vencedor. Mas veja só, em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, veja só, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 9. O que é que lemos aí? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ouvintes, Deus os abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Lembre-se, obedecendo a palavra, você poderá usá-la e vencer toda a tentação, toda a enfermidade, todo o laço do inimigo, toda a falsa doutrina, em nome de Jesus Cristo. Amém.